Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 17. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Nos diz assim a palavra: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 17 também? Ok, então até o 16 temos lido, que o Senhor possa aplicar em nossos corações a palavra lida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos prestaram atenção no versículo 16. Como é que diz? Vamos ler aqui, todo mundo. Sede. Peraí, é todo mundo. Peraí, só um instantinho, é todo mundo. 1, 2, 3. Sede santo, porque eu sou santo. Pronto. Aí, mas não é aquele santo de parede, não, aquele santo de gesso, não. Santo é separado do mal, separado das coisas que não prestam. Aí é o santo, viu? Muito bem, vamos convidar aqui o nosso irmão Adejar, presbítero Adejar, irá orar pelos ofertórios e orar pelos enfermos também, em nome de Jesus. E a irmã Eudina vai louvar o nome do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Corroborando com esta palavra, Romanos 12, 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Bendito seja o nome do Senhor. Como é bom chegar na casa do Senhor e ter uma oportunidade como essa. Ainda que em poucos minutos pude apresentar aqui as minhas petições diante do Senhor. Eu creio que todos os irmãos estão satisfeitos em poder se prostrar diante do Todo-Poderoso, aquele que tudo pode estar neste lugar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Oremos então pelos enfermos, apresentemos diante do Senhor os ofertantes, as necessidades dos santos. Pai querido, Deus eterno, louvamos o Teu nome, ó Senhor, nesta noite preciosa, Pai, onde o Teu povo se reúne aqui neste lugar, nesta quinta-feira, ó Deus. Sim, ó Pai, desejosos de ouvir a Tua palavra, sedentos, ó Deus, de Te adorarmos, de Te bendizermos em comunhão uns com os outros. Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa, ó Deus, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Sim, Paizinho, alcançando este privilégio, ó Pai, de termos um coração segundo o Teu coração. Pai, ajuda-nos a termos, ó Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos, ó Deus, agora por aqueles que estão enfermos, acamados, ó Deus, necessitando, ó Pai, de um tratamento específico. Ó Senhor, faz chegar, sim, ó Deus, o profissional, sim, ó Deus, a condição necessária. Pai, Tu és poderoso, Senhor, e pode fazer o impossível, Pai. Sim, ó Deus, aquilo que parece muito difícil, Tu pode, ó Deus, transformar em nada, porque Tu és Deus. Senhor, Te damos graça, abençoa cada ofertante, dizimista da Tua casa, é o que Te pedimos, agradecidos por tudo. Quantos podem dizer amém? Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor.
Vamos entoar esse hino para a glória do nome do Senhor. É um hino bem conhecido, a igreja toda vai me acompanhar. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas ao buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora as tuas feridas, e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas ao buscá-la foi. Ao encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Eu era uma dessas ovelhas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas havia uma mãe e um pai que clamavam pela minha alma. E aos 21 anos de idade eu aceitei Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu nasci em um lar evangélico, mas eu fui criada por um lar bem católico. Mas aos 21 anos o Senhor se encontrou comigo. Eu me encontrei com o Senhor. E graças a Deus até aqui o Senhor tem me sustentado, pela misericórdia do Senhor. E agradeço a oração de toda essa igreja que oramos uns pelos outros. Amém. Muito bem. Betel. Antes o Betel se aproxima aqui para louvar o Senhor. Eu quero, meus irmãos, justificar a ausência do pastor Eliezer neste culto. Pastor Eliezer, ele foi fazer outra missão, foi empossar o pastor Josenil Júnior, ali na igreja de Neópolis. A igreja de Neópolis agora faz parte do nosso setor 5. E hoje foi marcada a posse daquele pastor ali naquela congregação de Neópolis. E o pastor Eliezer, como sendo o pastor do setor, ele foi fazer aquela posse hoje à noite. Então está mais do que justificado a ausência dele. Mas não se preocupe não, porque o pastor Jesus está aqui. Amém? Pastor Jesus está aqui que pode traz a solução dos problemas. Amém? Vamos ouvir o Betel louvando ao Senhor, por um convite. Depois nós faremos a apresentação. Conjunto Betel, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos entoar o hino É Como um Sonho. Todos nós almejamos aquele dia maravilhoso em que o Senhor nos receberá
Vinde, benditos do meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor, que está preparado para nós. Amém? Eu fico o tempo todo pensando no céu. Como será esse lugar divino? E a face do Senhor, como será? Deve ser muito lindo. É como um sonho. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Aleluia. Almejamos muito esse dia, né? Que nos encontraremos com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero eu quero ir. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, Betel, que continue louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu queria saber se aqui na igreja tem uma irmã chamada por Betânia. Tem?
Irmã Betânia, irmã do pastor Eliezer, está aqui. Tá? Se tiver, levanta a mão para a gente conhecer. Eu acho que é Betânia que ele falou. Muito bem, irmã Betânia está? Acho que ela não veio. Irmã do pastor Eliezer de Souza? Não, está não. Ela ficou de vir para o culto hoje e não veio. Muito bem, está dando o prazer de estar conosco, lá do Rio de Janeiro, nosso querido amigo e irmão, que já foi daqui, ainda é daqui, né? Considerando daqui, o irmão Marcionilo de Lacerda, pastor ali na igreja Cordovil, no Rio de Janeiro, acompanhando sua filha Fernanda aí. Fica de pé, Fernanda. Muito bem, vocês são bem-vindos a esta igreja. Os irmãos querem dar um bem-vindo a pai e filha. Digam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vai demorar mais aqui um dia? Vai passar muitos dias aqui? 8? Volta aqui. Muito bem. Eles estão ali no Rio de Janeiro. Já foi componente do coral. A história desse irmão é muito interessante. Eu acho que alguém não sabe. A esposa dele, crente, e ele não era crente. Passou muitos anos, não foi assim? Ela crente aqui na igreja e ele frequentando a igreja sem ser crente. Dizendo que não queria só assistir, achava bonito. Mas um dia Deus tocou no coração dele, irmãos. Amém. E chegou com salvação na vida do pastor Lacerda. Hoje ele não é só membro, mas também já é pastor ali no Rio de Janeiro. Amém? Deus abençoe os seus servos. Também tem um casal aí, fica de pé, casal, que está nos visitando. Vocês já são daqui? Já? É vocês aí, pode ficar de pé, muito bem. Vocês também? Muito bem. Quem mais visita aqui, que não são daqui? Mais alguém? Ali uma pessoa ali, muito bem. Vocês são bem-vindos aqui nesta casa, viu? Esta casa não é outra, é a casa de Papai do Céu, onde você tem liberdade de conversar com Ele, de glorificar o seu nome, exaltar o seu nome. Você pode fazer isso aqui, porque Ele está a escutar. Vocês levarem as suas petições, aquilo que vocês estão precisando, estão mais precisando no momento. Você não venha contar para mim não, nem para qualquer irmão. Conte para Ele onde é a sua dor, e Ele vai chegar naquilo que mais você precisa, tá bom? Não só vocês, mas todos que estão nessa casa. Amém? Graças a Deus, agora vamos ouvir a palavra de Deus vinda do céu. Está escalado a trazer a palavra hoje o presbítero Maicon. E vocês ficam atentos, glorificando a Deus, que Deus tem muito o que falar para nós hoje à noite. Amém? Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do seu servo, Deus fala através dos cânticos. A gente já ouviu o cântico aqui, Deus já falou para mim. Só é você ficar atento, que Ele está falando. Fala através de uma mensagem poética, uma poesia, e também na mensagem da palavra de Deus. Presbítero Maicon, por gentileza. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade, estarmos aqui uma vez mais na casa do Senhor, para juntamente com os irmãos aprendermos um pouco mais com o Senhor e com a sua palavra. O salmista diz que a exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento aos simples. E a palavra de Deus é poderosa, é eficaz, é viva.
E onde ela estiver sendo anunciada, certamente ali haverá discernimento, haverá entendimento, e assim o Senhor opera. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, os versículos 1 e 2, e depois dos versículos 13 ao versículo de número 16. Este ano foi um ano que foi estabelecido pela direção da igreja como tema a santidade. E nós traremos uma breve palavra dentro deste tema nesta noite. Está como texto base a leitura oficial de hoje. Eu quero acrescentar os versículos 1 e 2, e a palavra do Senhor nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 13: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. O texto que lemos é primeira epístola do apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro que serviu com Jesus, conviveu com Jesus. E o capítulo 1, versículo 1, nos dá uma pista de quem eram os destinatários desta carta. Pedro vai dizer que escreve aos forasteiros da dispersão. Essa dispersão aqui diz respeito àqueles que haviam sido dispersos de Jerusalém pela diáspora judaica. Mas há um entendimento de que esta carta, escrita por Pedro, também estaria sendo endereçada aos crentes gentios que estavam nessas regiões aqui citadas no versículo que lemos. E é bem provável que dentre esses crentes, esses salvos, houvessem alguns que tenham tido contato com crentes no dia do Pentecostes, ou que até mesmo possam ter estado no dia de Pentecostes. Então o apóstolo Pedro escreve essa carta para animá-los, para trazer uma palavra de ânimo, de despertamento, de vigor, porque ele entendia a realidade daqueles que estavam dispersos. É bem verdade que o apóstolo tido como apóstolo dos gentios foi Paulo, mas Pedro também, quando escreve estas cartas, ele também destina aos gentios, porque no capítulo 2 e o versículo de número 9, ele vai fazer referência à eleição. Ele vai dizer: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E o povo adquirido nada mais era do que o povo gentil. O Evangelho segundo João, capítulo 1, vai dizer que Jesus Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, de uma forma indireta,
E podemos dizer que até direta, esta carta também foi endereçada aos gentios. E é interessante porque Pedro tinha autoridade dada por Cristo, mas tinha vivência também espiritual para escrever o que nós lemos aqui. Pedro foi aquele que conviveu com Jesus. Pedro foi aquele que, quando Jesus dá um discurso duro, alguns dos discípulos olham um para o outro, não haviam entendido o que Jesus estava querendo dizer sobre o seu corpo, sobre a sua carne. Disseram assim: duro é este discurso, e abandonaram a Jesus. Aí Jesus olha para os seus discípulos, e ali estava Pedro, e diz assim: e vocês vão seguir os demais, me abandonar também? Aí Pedro toma a palavra e diz: não, Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. É este mesmo Pedro que escreveu esta carta. É o mesmo Pedro que, dialogando com Jesus, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Aí Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ou o meu rebanho. É este mesmo Pedro. Este Pedro tinha vivência espiritual, tinha autoridade espiritual e tinha vida espiritual para escrever o que estava escrevendo acerca de santidade. Mas o que vem a ser santidade? Como viver em santidade? Né? O que Deus espera de nós acerca da santidade? São perguntas que vêm do texto. E a palavra do Senhor nos traz muitas informações acerca disso. Porque, como o versículo 16 diz, diz assim: pois está escrito, 2 pontos, sede santos porque eu sou santo. Ora, o Senhor não ia nos requerer algo sem que antes tivesse nos instruído. E a palavra dele está repleta de instruções acerca da santidade. É bem verdade que ele sabe que somos limitados. Nós somos limitados. O homem, quando pecou, perdeu a condição do estado da criação, o estado perfeito da criação, e passou a estar limitado e distante de Deus. Então, naturalmente, Deus sabe que para nós a santidade é um desafio. Mas Deus também nos deu ferramentas e armaduras, como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo número 6, para que nós pudéssemos atingir o padrão de santidade que a sua Escritura exige, que a sua palavra e que Ele exige. E aí, quando eu falo padrão, eu não me refiro àquele padrão que nós julgamos como sendo certo ou errado. Eu me refiro ao padrão que o próprio Deus estabeleceu mediante a sua palavra. E nós vamos falar um pouco acerca disso. E esta evidência da santidade, ela é muito bem identificada na vida de um autêntico cristão. E Pedro era esse autêntico cristão. Pedro era o apóstolo que, quando Jesus Cristo partiu, cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele assume a liderança, assume a responsabilidade de anunciar a primeira pregação pós-avivamento. Pedro tinha exemplo de vida. Ele ia subindo ao templo e aí estava um homem que pedindo esmola. E ele, com a autoridade que havia recebido de Cristo, diz: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho te dou, seja curado. Pedro era este cristão, esse autêntico cristão, que evidenciava no seu dia a dia, na sua vida, na sua trajetória, o padrão que o Senhor Jesus Cristo nos estabeleceu. Quando nós vamos olhar o Antigo Testamento, o Senhor já falava ali acerca de santidade.
Nós vamos observar que os israelitas, quando foram tirados do Egito, eles foram tirados por Deus, chamados por Deus para serem santos, para serem separados, para servirem a Cristo, a Deus exclusivamente, e ser povo separado e escolhido de Deus. Então, ali Deus já estava, de uma certa forma, moldando o parâmetro de santidade para Israel e para aqueles que haveriam de conhecer a Ele através de Israel, naquele momento, através do povo escolhido. Posteriormente, a partir da igreja, conforme lemos, o texto que lemos. Mas Deus estabelecera que eles deveriam ter uma vida santificada, uma vida separada. E isso é explicado pelo contexto da época. Nós sabemos que na cultura egípcia, os faraós, os governantes, eram tidos como deuses. E nós sabemos também que o povo de Israel passou aproximadamente 430 anos no Egito. E certamente havia perdido toda a sua referência, todo o seu contato que havia tido até então, até a sua chegada ao Egito, com Deus. E Deus, sabendo disso, retira o povo do Egito, traz para o deserto, estabelece ali no Êxodo o seu padrão civil, o seu padrão litúrgico, para que o povo seguisse. E havia ali um povo separado, uma tribo separada, que eram os levitas. E para os levitas o padrão era maior ainda, porque os levitas cuidavam daquilo que dizia respeito ao santuário, ao sacerdócio. E é interessante fazer essa reflexão, porque quando nós vamos para o capítulo 2, o versículo que eu citei aqui, que é o versículo de número 9, quando o apóstolo Pedro diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, nós nos lembramos daquilo que Deus havia estabelecido para o povo de Israel e principalmente para os levitas. Mas agora esse sacerdócio, essa nação, não dizia respeito apenas ao povo de Israel, agora dizia respeito a todos quantos crescem que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que havia morrido e ressuscitado para a remissão de pecados, e confessar seu nome. E nós fomos alcançados por isso, porque antes, como disse João, nós não éramos o povo para o qual o Messias viria, mas como eles rejeitaram, nós fomos alcançados, e fomos feitos sacerdote, ou sacerdotes reais. Veja o tamanho da responsabilidade. Então, quando nós fazemos essa analogia, nós vamos ver que a santidade que o Senhor Deus estabelece no Antigo Testamento está plenamente interligada com a santidade exigida por Ele na Nova Aliança. Porque agora nós somos também sacerdotes. Porque a palavra diz que quando Ele ressuscitou, quando Ele deu o brado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso significava que todos quantos quisessem teriam acesso à presença gloriosa do nosso Deus. E no Antigo Testamento, nós vemos várias referências de que durante o ano havia um dia especial em que o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos para prestar sacrifício em favor do povo. E a tradição diz que eles entravam com uma espécie de sino na orla de suas vestes, e alguém de fora ficava segurando. Se o sino parasse de tocar, era sinal de que ele tinha sido fulminado ali dentro, morto por Deus, e Deus não haveria de receber aquele sacrifício. Então, os levitas deveriam, para comparecer diante de Deus, apresentar um alto padrão de santidade, porque Deus não aceitava ninguém no ofício do sacerdócio de qualquer jeito. O padrão de santidade de Deus no Antigo Testamento é o mesmo de hoje. O que acontece é que muitas vezes a cultura evolui, né?
as tecnologias avançam e nós somos levados a crer que, porventura, possa haver também mudança no padrão de Deus. E não há. É isso que Pedro está alertando aos irmãos. Olha, vocês estão dispersos, mas observem bem o padrão que vocês devem seguir. O versículo 1 diz que eles estavam dispersos em terras estranhas, alheias a Israel, Jerusalém. Estavam na Galácia, na Capadócia, na Ásia, Bitínia e outros lugares. Mas onde quer que nós estejamos, nós, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: ou não sabeis vós, que vós sois o templo do Espírito Santo? Onde quer que um crente esteja, onde quer que um crente vá, não é apenas ele que está indo, não é apenas ele que ele está carregando ali a presença de Deus. E onde habita a presença de Deus através do seu Espírito, é preciso que haja santidade, porque se não houver, não há presença. Não há presença. Levítico 19:2, quando o Senhor vai trazer à memória do povo, repetir algumas orientações, é o texto que Pedro faz referência, no versículo 16, diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, o Senhor está dizendo isso a Moisés, para que Moisés dissesse ao povo: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Essa palavra santo, ela é uma palavra hebraica, kadosh, que significa sagrado, designa o contrário do que é comum. É um termo que é positivo em respeito ao seu caráter, ou seja, ao caráter de Deus. Significa que ser um atributo de Deus. É a mesma coisa que dizer que Deus ama. Deus não apenas ama, Deus é amor, porque é um atributo de Deus. Deus é a santidade, é o padrão. Santidade é um atributo de Deus, inerente à sua natureza. Aí o Moisés diz ao povo, através de orientação de Deus, assim: diz ao povo, sede santo porque eu sou santo. Aí nós podemos pensar o seguinte: se santidade é um atributo de Deus, e nós não podemos jamais ser igual a Deus, e como é isso então? É como o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós jamais vamos conseguir alcançar o padrão de santidade de Deus, porque nós somos limitados, fracos, debilitados, e para ser bem honesto, sem Deus, nós somos um saco vazio. Então, isso quer dizer que nós podemos e devemos imitar o padrão de santidade que o Senhor estabeleceu para nós. Então perceba, nós não temos como, é uma expressão que não deve ser interpretada literalmente. Jamais seremos santos como Deus é. Mas Deus está dizendo: procurem o padrão de santidade que eu estabeleci, e que vocês só encontram em mim. Então Deus orienta o povo ali. E aí, Deus é eterno e nós somos limitados. Então, essa limitação nos gera dependência de Deus. E essa dependência também diz respeito à santidade. E muitas vezes nós, os salvos, falo aqui para os crentes, nós achamos que por termos aceitado a Jesus, nós já estamos numa outra prateleira, né? Nós às vezes até fica uma autorreflexão, né? Somos de certa forma arrogantes com relação a isso, né?
atingimos a santidade porque fomos salvos, fomos alcançados pela graça. Perceba, nós somos dependentes de Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia, nem aqui nós estaríamos, porque nós éramos rebeldes. O Senhor chamava e a gente não vinha. Se fosse pela nossa própria vontade apenas, nós não estaríamos aqui. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, para mim e para você também. Nós só conseguimos exercer um determinado padrão de santidade que a Bíblia estabelece se nós dependermos inteiramente de Deus. Não há como sermos santos, separados, consagrados, sem a dependência de Deus. E Moisés sabia disso, porque Deus, quando o povo estava ali se rebelando, Deus diz que o povo saia. Aí Moisés diz para Deus assim: Senhor, se o Senhor não for, eu não saio nem daqui. Se o Senhor não for comigo. Porque Moisés entendia, sabia que sem Deus nada ele poderia fazer. Ou você acha que aqueles prodígios que ele realizou ali no Egito, foi ele mesmo? Ou foi a mão de Deus na vida dele? Quando nós entendemos isso, nós percebemos o quão pequenos somos e o quão grande Deus é. E quando nós entendemos isso, nós passamos a depender ainda mais dele. E percebemos que nada de bom fazemos, senão por influência e ação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter um total discernimento acerca disso. Porque se não tivermos, nós vamos entender a santidade da forma equivocada. Eu disse no início que a santidade, ela está revelada na vida de um autêntico cristão. Por que eu falei autêntico? Porque tem cristão que não é autêntico. A lição da escola dominical, a primeira lição, eu achei interessante que eu vi um termo que o pastor colocou lá, que é a adesão. E hoje nós estamos percebendo que no mundo evangélico, as pessoas estão se aproximando das igrejas por adesão. Adesão não é conversão. Adesão não é aceitação. Nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o corpo é bem ajustado. E esse ajuste é feito pelo agir e o operar do Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita na vida daquele que nasceu de novo. E aquele que nasceu de novo, Paulo diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso inclui a santidade. O apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 5, eu não sei quem está na mídia, se puder colocar a referência na tela. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Não, perdão, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. Vamos ler junto? Vou dizer 1, 2, 3, aí os irmãos leem, amém? 1, 2, 3. Só um pouquinho. Volta ao versículo 1, versículos 1 e 2. Eu começo, os irmãos continuam. 1, 2, 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que tempo era esse aí?
um outro tempo. E que outro tempo é esse? Antes da conversão. E depois da conversão? Não pode mais ser assim. Porque depois da conversão, se for assim, quem opera é o Espírito, o príncipe das potestades, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, a conversão, ela deve ser seguida de atitude. E aquele que se diz nova criatura precisa buscar na palavra de Deus o padrão dele para a santidade e não pode mais viver no curso deste mundo. E viver no curso deste mundo significa aderir àquilo que o mundo estabelece que é contra a palavra de Deus. Então nós precisamos ter atenção em relação a isso, no que diz respeito à santidade, porque esse tempo era outro. É bem verdade que, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer assim, falando sobre acerca do arrebatamento da igreja, quando Jesus ia buscar a igreja, ele vai dizer, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, então será tragada a morte na vitória. E aí o que ele diz ali? Ele diz o seguinte, nós estamos numa jornada, começamos, demos a largada, mas ainda estamos na corrida. A transformação é só quando Jesus vier buscar, ou quando ele vier buscar coletivamente ou individualmente cada um de nós. É quando a gente for revestido da incorruptibilidade. Então é um processo. Santidade não é um estado. Santidade é um processo na vida de todo crente. É um processo vitalício que só se encerra quando o crente é chamado ou quando o Cristo voltar. Então nós precisamos ter consciência de que a santidade evidenciada na vida do crente, ela diz respeito a aquilo que o crente mostra ao mundo sendo convertido, sendo salvo, sendo cristão. E interessante que a palavra cristão significa o quê? Pequenos cristos. Olha o peso desse negócio, irmãos. Pequenos cristos. Nós somos a luz e o sal. Mateus 15, aí Jesus diz, e se o sal não cumprir sua função, para que ele serve? Para ser pisado pelos homens. E a luz? Dá para esconder embaixo da mesa? Não, ela tem que resplandecer para trazer luz ao ambiente, ao lugar. E o crente que é sal e que é luz, ele vive esse padrão que Deus estabeleceu. Veja, eu não estou falando de costume, eu estou falando do padrão que Deus estabeleceu nas Escrituras. Pedro diz aqui, como filhos da obediência. Fala uma primeira coisa aqui, uma característica do crente, o crente é o quê? Obediente. Isso tem a ver com santidade. Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente, ou seja, pelo amor de Deus, não vivam conforme o padrão que viviam antes de aceitar a Cristo. Não convém que seja assim. Depois, e ele ainda diz o seguinte, que esse padrão você vivia antes na sua ignorância. Agora você não é mais ignorante. Agora você é um conhecedor das verdades espirituais. É isso que Pedro está dizendo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aí, eu queria também que o irmão ali da mídia colocasse na tela aí a referência. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, o versículo 13.
Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 13. Por gentileza. É a oração de Paulo acerca do despertamento quanto à santidade. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, orando acerca do discernimento dos irmãos sobre santidade. E aí o versículo de número 13, se o irmão conseguir colocar na tela, senão eu procuro aqui na minha Bíblia, que vai dar certo aí. Chegou? O que diz? Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Para que sejais irrepreensíveis. Essa palavra tem um peso muito forte. Significa que não pode ser censurado, que não pode ser questionado. Paulo está dizendo o seguinte: a santidade do crente, do salvo, ela não pode ser questionada, porque se ela for questionada, não é irrepreensível. E aí, se não for irrepreensível, não segue o padrão que Cristo estabeleceu. E aí, ele diz o seguinte: para que vocês aguardem assim a vinda do Senhor. E aí quando a gente entra naquela discussão, será que o salvo perde a salvação? Perde, irmão. A Bíblia fala categoricamente acerca disso. Porque senão, o processo de santificação ou a santidade não teria sentido nenhum. Se eu fui salvo e não posso perder minha salvação, qual é o sentido da santidade? Não tem, e a palavra do Senhor ela não se contradiz. Ela é clara, ela é perfeita, ela é ajustada àquilo que é a sua vontade, a vontade de Deus. Santificação é um processo vitalício e progressivo de transformação para sermos semelhantes a Cristo. Segundo aos Coríntios 3,18 diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quem opera a santificação no crente é o Espírito de Deus. E isso é um processo. O apóstolo Paulo diz: estamos sendo, é um processo. Estamos sendo aperfeiçoados, amoldados, preparados pelo Espírito para seguirmos o padrão que o Senhor estabeleceu. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23 vai dizer que santidade convém ao salvo. E aí diz lá que deve ser encontrado irrepreensível seu corpo, alma e espírito. Tem até uma brincadeira que alguns irmãos dizem, né, que eu sou crente, mas o meu braço, né, Jesus. 1 aos Tessalonicenses 5,23, é corpo, alma e espírito. Não tem como fugir disso, irmãos. Não dá, porque é o padrão que Deus estabeleceu. É o padrão que a palavra do Senhor nos traz. E aí Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual quem verá o Senhor? Ninguém. É a palavra quem diz. É o Senhor quem está dizendo. Segui a paz com todos. Ora, veja só. É igual o versículo que diz: como é que vocês dizem que amam a Deus? Mentirosos. Vocês não amam nem os irmãos que veio, quanto mais vão dizer que amam a Deus que não vê. É a mesma coisa, seguir a paz com todos. Tem como ter santidade se está intrigado? Tem raiva, tem discórdia, contenda? Não tem, irmãos. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem ela, ninguém verá a Deus.
E nós deixamos a seguinte reflexão para a igreja. Este ano de 2024, o tema vai ser santidade. Certamente, eu tinha outras coisas aqui anotadas, mas certamente o pastor da igreja vai trazer estudos acerca disso. E eu não quis adentrar para não conflitar com o que o pastor já deve ter preparado. Era apenas uma palavra introdutória, para nós termos consciência do que é isso e do que Deus espera de nós. Ele espera santidade, porque Ele é santo. E assim como Ele é santo, nós devemos ser. E ser santo não significa ser perfeito. No nosso caso. No caso de Deus, não. Nosso caso é imitarmos o padrão que Deus estabeleceu na sua Escritura para que nós seguíssemos. Fazendo assim, Paulo vai dizer: eu corro pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então, nós estamos caminhando em direção certa. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a estarmos vigilantes para que não possamos não ser achados em falta diante de Deus. E se assim for, que nós tenhamos consciência. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, você possui um advogado fiel e justo para vos justificar. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a direção ao pastor Natanael. Muito bem, graças a Deus por essa sábia palavra. Quem está satisfeito aqui? Quem entendeu a palavra, dá um glória a Deus. Amém. O negócio é se agarrar com Cristo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ser santo como Ele é santo. Amém. Muito bem, está chegando Lucas aí. Lucas, por favor, me dá um Mi maior. A igreja fica de pé, nós vamos já encerrar. Mas antes de encerrar, todos nós vamos cantar esse hino aqui, que tem a ver com a mensagem de hoje. Mi maior. Os irmãos que souber, pode cantar comigo para a gente encerrar, tá bom? Esse hino que eu acho muito bonito. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Muito bem, pode cantar. Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Vem aceitar Jesus, sim.
Quantos podem dar um glória a Deus, irmão? Foi a melhor coisa que você já fez, irmão. Foi aceitar esse Deus tão maravilhoso. Quantas pessoas andam por aí vagando, não querendo aceitar esse Deus? Mas quem já aceitou prova que Ele é bom, não é não, irmãos? Foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia, foi aceitar esse Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Meus irmãos, domingo pela manhã temos aqui consagração, 8 horas da manhã, 8 às 9, consagração, logo após o café da comunhão, 9 às 9h30, e 9h30 tem o que, irmãos? Não, só alguns que ouviram, ou está sabendo, não é não, Rosirene? 9h30 tem o que, irmão? Bem alto. Escola dominical. Irmão, não perca tempo não, venha para a escola, venha aprender a palavra de Deus. Ninguém sabe de tudo não. Venha, não perca tempo. Aqui é onde você aprende a palavra de Deus, mais um pouquinho. É uma escola mesmo, viu? Não deixe de vir. Venha em nome de Jesus. À noite teremos o culto com o DEFAD, né? Departamento Feminino das Senhoras. E está pregando aqui, está convidado e vai estar conosco um casal, é um missionário Cristiano Urbano. Eu não conheço, talvez vocês não conheçam. É por isso que você deve vir para conhecer e ouvir. A sua esposa Evódia, olha que cada nome, né? Estará cantando aqui, a cantora estará cantando aqui. Pronto, está na tela aí, ó. Cristiano Urbano estará pregando à noite de domingo aqui, 18 horas. E a sua esposa, a irmã Evódia, ela é cantora, está cantando, está louvando o nome do Senhor. Amém? Muito bem, vamos para casa, vamos orar. Desejo para você uma noite abençoada, uma noite com Jesus. Deus abençoe você, seu vizinho, seus filhos, seus pais, seus amigos. Deus abençoe, dê uma noite maravilhosa, uma noite com sono reparador e um dia amanhã na presença de Jesus. Quero convidar aqui o nosso irmão Lacerda, o visitante, para orar logo após o irmão Samuel Borges estar dando a bênção apostólica. Irmão Joãozinho, qual? Joãozinho, que irmã? A irmã está pedindo oração pelo irmão Joãozinho. Joãozinho é um irmão baixinho, magrinho. Ele sempre está aqui conosco e ele está precisando das orações. Se os irmãos não conhecer pelo nome, diga assim: abençoa aquele irmão. O irmão pediu oração. Irmão Joãozinho. Jesus sabe quem é. Amém? Jesus chega na vida dele. Pastor Lacerda. A paz do Senhor para a igreja. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos pelo que recebemos, pelo que acabamos de ouvir, pela unção que o Senhor deu ao teu servo, ao teu atalaia, para nesta noite trazer esta instrução, este ensino para os nossos corações. Ó Pai Santo, assim como diz o Salmo 42, como servo brama por corrente de águas, assim são teus servos na tua igreja, clamando a ti. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos atendido, o Senhor tem tanta misericórdia e amor, porque o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ó Pai eterno, bendito, maravilhoso, nós te pedimos também, Pai, que dê em porção dobrada aqueles que não puderam aqui chegar, tudo aquilo que nós recebemos nesta noite. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, Pai Santo. Abençoa o anjo desta igreja e abençoa todos aqueles que rodeiam com as suas orações, petições, porque o Senhor certamente
tem sido misericordioso com a tua igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, curvemos nossas cabeças, é importante, e recebamos a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. E todos dizem: Amém.